Olá pessoal, nós vamos dar uma continuidade aí. Nós falamos já de várias coisas, a outra foi sobre introdução, mas antes de falar da introdução e continuar para o desenvolvimento, eu quero falar sobre a competência 4, que é muito importante para a ligação entre parágrafo e outro, e é uma competência que vai falar sobre a coesão. A coesão tem dois papéis, tá? Anotem aí. Tem duas funções. Fazer a ligação entre uma frase e outra e um parágrafo e outro. Então, vamos lá fazer uma ligação entre a frase e outra e um parágrafo e outro. E além dessa função, não deixar repetir palavras, ok? Não deixar repetir palavras, são duas. Então, a primeira, que é fazer uma ligação com uma frase e outra, e um parágrafo e outro, é mais ou menos essa figura aí, uma costura. Essa costura que você vê aí é a costura que a coesão faz. Os textos não podem ficar todos espalhados. O que faz um texto ser unido um ao outro aí é a coesão que vai fazer esse papel. E a coesão, ela é feita na função de ligar uma frase a outra, de ligar um parágrafo a outro, ela é feita através das conjunções. Pelo amor de Deus, estude conjunções. As conjunções são importantes para que você feche em 200 nessa etapa aí, tá? E o retorno de várias vezes através do pronome, tá? Então, nessas todas, estuda conjunção. Não tem mais nada para estudar? Estuda conjunção. E aí nós vamos entender que os sinônimos são utilizados também para a segunda função, que é a não repetição de palavras. Eu vejo que os meus meninos escrevem e muitas vezes em um parágrafo tem 5 pessoas, tem 5 eles, tem 5... vamos supor, se a pessoa vai falar sobre um tema que é mulher, fala mulher 5 vezes, então vocês têm que utilizar sinônimos. Perceba bem que esse texto e tudo que está marcado de amarelo são as palavras que fazem essa coesão, tá? São os termos coesivos, os termos conectivos. E você vai perceber que entre uma vírgula, toda vez que tiver um ponto final, depois desse ponto final vai ter uma palavra de ligação. Nós temos aí, ó, por exemplo, no entanto, se você ler o texto bem, eu não vou ler ele todo com você, você vai perceber que ele começa falando lá sobre, aí está se discutindo nesse texto, discutindo sobre manipulação da internet, tá? Aí você vai ver que no primeiro ele fala que a internet, ela tem muitas informações. Aí, no entanto, essas informações são utilizadas de forma incorreta, né? Aí vem o essa está falando sobre fazendo retorno a informações. Aí, desse modo, aí ele já está finalizando o parágrafo, desse modo. Aí lá, todo parágrafo inicia com um conectivo. Aí coloca aí, ó, em primeiro lugar, é válido reconhecer como esse panorama supracitado, quer dizer, esse panorama é o que foi falado lá no primeiro parágrafo. Olha como que ele vai ligando uma coisa com outra. Aí ele tem lá o assim, sabendo que a cidade, aí ele já vai fazendo uma conclusão e chegando aí uma lógica através do logo. Então, ele utiliza isso tudo, olha, assim, logo, acerca disso, desse modo, tudo conectivos, esse usando pronomes e conjunções. Então, perceba bem que todo parágrafo e toda ligação entre uma frase e outra foi apresentado um conectivo. É bem interessante. Dá um pause e depois dá uma lida melhor. Aí, no terceiro parágrafo, ele já coloca lá, ó, começa assim, ó, em segundo lugar, toda vez que você começar um parágrafo e toda vez que você colocar um ponto final, você tem que usar um termo conectivo. Pode ser um pronome, pode ser uma conjunção, esses dois são os mais importantes, tá? Para a ligação entre uma frase e outra e para a ligação entre parágrafo e outro. Mas não podemos esquecer dos sinônimos, né? Para você não ficar repetindo toda vez uma palavra. Então, olha, ele vai lá, isso por quê? Quer dizer, isso está fazendo referência com certeza a alguma coisa que ele falou para não ser repetido, ele utiliza o isso. Sendo assim, ele vai utilizar um termo conectivo, por fim, um termo conectivo,
conectivo, aí ele termina a conclusão com a conjunção conclusiva, portanto, para tanto, aí olha, o isso, então perceba bem, foi usado muitas conjunções, os termos conectivos todos, né, expressões como em segundo lugar, em primeiro lugar, tudo isso, conjunção e pronome, deve ser usado na sua redação para ele ser coesivo, tá bom? Não deixe de ler, tá, pessoal? Uma dica que eu dou para vocês é pegar várias redações nota 1000 e riscar os conectivos. Aí você vai pesquisar o que é a conjunção e quais são os pronomes, que geralmente são pronomes demonstrativos, isso, aquilo, né? E você vai perceber que o seu texto ele vai ficar muito mais rico quando você utiliza desses mecanismos. Mas se você descobrir um conectivo, por exemplo, portanto, e usar só portanto, também não adianta. Você tem que mostrar para o seu examinador que você conhece vários conectivos. Quer dizer, sua listagem é vasta, né? Para você não cair no caso das repetições. E aí nós vamos perceber que eu peguei aqui para vocês alguns conectivos que podem ser usados no início, no meio aí, nos argumentos e na conclusão. Tome cuidado. Eu não indico começar uma redação com conectivo. Eu indico começar com a outra aula que eu dei, que foi, né, a contextualização. Torna seu texto muito mais bonito. Contextualize. Mas, se você quiser, você pode começar uma introdução com notório, uma vez que torna-se conhecimento no contexto atual, mas evite atualmente, hoje em dia, pelo amor de Deus, atualmente, eu coloquei esse slide mais para vocês perceberem, evitem atualmente, hoje em dia, desde épocas remotas, não utilize, principalmente o hoje em dia. Nossa, é o que eu mais vejo. Ok? Aí nós temos desenvolvimento, você pode usar um segundo, conforme, apesar, ainda que, contudo, entretanto, dessa forma, pode ser observado, devido a, que, convém lembrar, além disso. E na conclusão, você pode iniciar sua finalização aí com em suma. Então, são essas daí, espero ter ajudado.